No alvorecer do século XV, a Inglaterra assistia ao nascimento de uma nova dinastia real que, apesar de abalada por sucessivas revoltas internas, conseguiu se firmar no poder graças a vitórias militares decisivas, primeiro sobre o clã Percy, depois sobre os galeses liderados por Glendover. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a França mergulhava em um caos sem precedentes. Sob o reinado de um monarca enlouquecido, o reino se via dilacerado por uma rivalidade implacável entre facções cortesãs que, à beira da invasão inglesa mais temida, mergulhariam o país em uma guerra civil sangrenta, o conflito que ficaria conhecido como a disputa entre Armagnacs e Borguinhões. Tudo começou com a herança maldita deixada por Carlos V, o Sábio. Seu neto, Carlos VI, assumiu o trono aos 12 anos, entregue à tutela de tios ambiciosos que saquearam os cofres reais para enriquecerem a si mesmos. Por 8 longos anos, Filipe, duque da Borgonha, e João, duque de Belre, governaram sem freios, até que, em 1388, o jovem rei, agora com voz própria, anunciou solenemente que tomaria as rédeas do poder. O golpe palaciano foi implacável, os tios foram afastados, e em seu lugar ascendeu Luís de Orleans, irmão do monarca, um homem de apetites insaciáveis. Junto dele, retornaram ao centro das decisões os antigos conselheiros de Carlos V, figuras como o condestável Olivier de Clisson, o almirante Jean de Vienne e os financeiros Jean de Montagu e Jean Le Mercier. Apelidados com desdém de Marmozets, os anões, esse grupo tentou implementar reformas ousadas, mas sucumbiu à própria ganância, servindo aos caprichos de Luís e aprofundando o rombo nas finanças da coroa. O destino, porém, reservava um golpe ainda mais cruel. Em 5 de agosto de 1392, sob circunstâncias trágicas já narradas, Carlos VI sofreu seu primeiro surto de loucura. A doença do rei foi o passaporte para o retorno triunfal de Filipe e João. Os Marmozets foram varridos do poder, Clisson foi multado e destituído, Le Mercier acabou na prisão, e Montagu fugiu para salvar a pele. Luís de Orleans, por sua vez, viu-se exilado das esferas de comando, mas não por muito tempo. Enquanto arquitetava sua vingança, Filipe, o audaz, consolidava seu domínio absoluto sobre a França, ao mesmo tempo em que tecia as bases de um Estado borgonhês unificado. Desde 1385, o duque já controlava um império pessoal, Borgonha, Nevers, Rethel, Artois e Flandres, terras ricas e estratégicas. Agora, com mão de ferro no Conselho Real, ele acelerou a centralização desses domínios. Não partiu do zero. Antes mesmo de seu casamento com Margarida de Mali, Flandres, Artois e as duas Borgonhas já mantinham laços estreitos. Cabia a Filipe costurar essas peças soltas em um todo coerente. Seu primeiro ato foi criar o Grande Conselho, unificando os governos de Flandres e Borgonha, seguido pela instalação de câmaras de contas em Dijon e Lille. Paralelamente, revitalizou a economia flandrena. Em 1391, restaurou os privilégios comerciais dos mercadores locais, reativando o fluxo vital de lã inglesa, matéria-prima que movia a riqueza da região. O resultado? Em uma década, os impostos arrecadados em Flandres dobraram, atingindo 218 mil francos, um terço da renda ducale. Ao final do século, Filipe transformará um feudo medíocre em uma potência independente, coesa e pronta para desafiar a própria França. Mas a morte, implacável, ceifou o duque em abril de 1404. Seus domínios foram divididos entre os filhos, João, Antônio e Filipe. O primogênito, João sem medo, herdou o coração do império, as duas Borgonhas, Flandres e Artois, e, aos 33 anos, ardia em ambição. Baixo, feio, de nariz comprido que se projetava sobre lábios finos e um queixo proeminente, como descreveu o historiador Edouard Perroy, João era um homem cruel, cínico, astuto, arrogante e sombrio, avesso a prazeres e disposto a tudo para manter o controle do Estado. Junto com as terras, recebeu também a herança de um ódio ancestral, a rivalidade com a Casa de Orleans. Livre para agir, Luís de Orleans não perdeu tempo. Sistematicamente, afastou os aliados borgonheses do poder, substituindo-os por seus próprios homens. Mais que isso, golpeou a economia da Borgonha, cortando a pensão anual de 180 a 200 mil livres que Filipe, o audaz, recebia do Tesouro Real. Em 1405, a tensão explodiu. Ambos os duques mobilizaram tropas às portas de Paris, e só um frágil acordo evitou o banho de sangue. Na corte, cada decisão, seja sobre política externa ou interna, virava um campo de batalha entre João e Luís.
Quando, em 1406, o Conselho Real ordenou um ataque aos ingleses, João, encarregado de sitiar Calais, boicotou a campanha. O motivo? Não estava disposto a romper os laços comerciais com a Inglaterra, que enriqueciam seus cofres, apenas para satisfazer os caprichos militares de Orleans. O confronto chegou ao ápice em 1407. Luís, valendo-se de sua influência, reformou o Conselho Real, reduzindo-o de 51 para 26 membros, todos leais a ele. João sem medo percebeu a armadilha, estava sendo expulso do jogo político. A resposta veio na noite de 23 de outubro. Enquanto Luís deixava o Hotel Barbete, após um encontro com a rainha Isabel, rumo a uma suposta audiência com o rei, uma emboscada o aguardava. Montado em uma mula e acompanhado por pajens com tochas, o Duque de Orleans nem desconfiou que o chamado urgente do monarca era uma farsa. Na rua do templo, homens mascarados surgiram das sombras. Morte! Morte! Gritavam, enquanto desferiam golpes contra o nobre atordoado. Quem são vocês? Sou o Duque de Orleans, clamou Luís. É exatamente você que procuramos, respondeu um dos agressores, antes de partir seu crânio com um machado. Um jovem escudeiro tentou protegê-lo, mas caiu morto ao lado do senhor. O assassinato de um príncipe de sangue abalou a corte. Durante o funeral, João chorou copiosamente sobre o caixão. Mas quando as investigações começaram, movido por um impulso inesperado, confessou ao tio João de Belry, fora ele, por inspiração diabólica, quem contratara os sicários. O arrependimento do duque, no entanto, evaporou-se com a mesma rapidez com que surgira. Em fevereiro de 1408, João não compareceu perante o tribunal de Paris como um criminoso suplicante, mas como um herói à altura dos tiranicidas da antiguidade, aqueles que a história celebrava por derrubar despotas. As ruas da capital, que odiavam Luís de Orleans com uma paixão visceral, receberam-no com um júbilo delirante. Durante o processo real, os advogados de João transformaram o assassinato em ato de justiça divina. O Duque de Orleans foi pintado como um tirano merecedor de seu destino, enquanto João, o destemido, era apenas o instrumento nas mãos de Deus para executar sua vontade. A casuística jurídica, aliada ao fervor popular, fez o resto, o tribunal o absolveu por completo. Em 1409, a Catedral de Chartres foi palco de uma cerimônia de reconciliação entre João da Borgonha e Carlos, o novo Duque de Orleans, filho da vítima. Mas a paz era tão frágil quanto o vidro das suas rosáceas. Os orleanistas, sedentos de vingança, não esqueceram o sangue derramado na rua do Temple. Falava-lhes apenas um líder militar capaz de guiá-los à retaliação e encontraram-no em Bernardo de Armagnac, recém-emparentado com Carlos por casamento. A facção, agora conhecida como Armagnacs, preparava-se para lavar com fogo a afronta feita ao irmão mais amado do rei. A guerra estourou em abril de 1411. As tropas Armagnacs concentrarão-se nos arredores de Soissons, e Carlos de Orleans enviou uma carta a Carlos VI exigindo a purga dos burgúndios do Conselho Real. Mas o rei, mergulhado em sua loucura, era uma sombra no trono, quem governava eram João, o destemido, e Isabel da Baviera. A resposta foi o silêncio. Indignados, os Armagnacs lançaram uma proclamação incendiária, chamaram João de criminoso, mentiroso e traidor, acusando-o publicamente do assassinato de Orleans e da usurpação do poder. O desafio foi aceito. João, após responder com insultos ainda mais cortantes, correu para suas terras a levantar um exército. A França mergulhava numa guerra civil sem volta. Os burgúndios e os Armagnacs arrastariam o reino a um abismo de que só a história conheceria a profundidade. João, porém, perdeu tempo precioso. Só em setembro conseguiu reunir 10.000 homens, uma força imponente, mas instável. A infantaria e a artilharia vinham principalmente das cidades flamengas, com gente à frente, mas a disciplina desses contingentes deixava a desejar. A campanha começou na picardia. João marchou sobre Amiens com tal velocidade que os Armagnacs, ameaçados de cerco, abandonaram a cidade à própria sorte, deixando seus habitantes às mãos da fúria burgúndia. Em 25 de setembro, as tropas de João irromperam por Amiens como uma tempestade. O saque foi metódico, implacável. Os flamengos, em particular, entregaram-se à pilhagem com um sadismo que chocou até seus aliados, arrebatavam tudo que podiam carregar, chegando a roubar dos próprios picardos os despojos já saqueados. O destino trágico de Amiens forçou os Armagnacs a recuar para Montdidier, onde planejavam travar a batalha decisiva. João,
ávido pelo confronto, viu seus planos ruírem mais uma vez por culpa dos flamengos. Estes, insubordinados, queimaram as tendas, espancaram os soldados picados ingleses que tentaram contê-los e, levando consigo a artilharia e o butim, desertaram em massa rumo às suas terras. O duque, desesperado, galopou até alcançá-los e suplicou que ficassem, ao menos por 4 dias. Em vão. Os flamengos, brandindo seus contratos militares, declararam que seu serviço havia terminado e, empurrando João para o lado, seguiram adiante. Sem metade de seu exército e quase toda a artilharia, não restava ao duque senão recuar para Arras. A iniciativa militar, num giro inesperado, caiu nas mãos dos Armagnacs. Enquanto discutiam o próximo movimento, vozes experientes, como a do conestable Carlos de Albre, aconselhavam perseguir João e esmagá-lo de vez. Mas a ambição falava mais alto. Carlos de Orleans e Bernardo de Armagnac tinham os olhos postos num prêmio maior, Paris. Controlar a capital, e com ela o rei Carlos VI, era um trunfo demais para ser ignorado. Em 3 de outubro, o exército Armagnac surgiu diante dos muros de Paris. Mas as portas permaneceram fechadas. Os parisienses, devotados a João, juraram defender a cidade até o último homem. Além da milícia local, 800 homens decididos, a cidade abrigava uma guarnição burgúndia de 5.000 soldados, comandados por Valera, conde de Saint-Pol, e Enguerrand de Bournonville, um veterano picardo. Outros 650 burgúndios trancafiavam-se em Saint-Denis, e todas as passagens não guardadas sobre o Sena haviam sido destruídas. Os Armagnacs acamparam entre os vinhedos de Montmartre, numa posição incômoda. Paris, densamente povoada e guarnecida por soldados profissionais e cidadãos fanáticos, era uma fortaleza quase impossível de tomar de assalto. Só uma longa campanha de cerco poderia dobrá-la, mas o tempo escasseava. Os fundos para a guerra secavam, e o inverno se aproximava, ameaçando as linhas de suprimento. Ainda assim, o moral permanecia alto, a sede de vingança contra João e seus apoiadores parisienses queimava como um fogo inextinguível. Para aliviar a pressão, o comandante Armagnac Cligne de Brabant despachou patrulhas pesadamente armadas pelos arredores, esmagando qualquer resistência camponesa com fogo e espada. Nos 10 primeiros dias, todo o esforço concentrou-se em Saint-Denis. A cidade era um símbolo, seu abadiado, túmulo dos reis da França, guardava tesouros inestimáveis. Os Armagnacs bombardearam as muralhas com trabucos, desviaram o rio Crowley, que abastecia a cidade e movia seus moinhos, e, drenando parcialmente o fosso, avançaram com torres de cerco. A guarnição burgúndia resistiu com unhas e dentes, mas, em 11 de outubro, exausta e sem recursos, rendeu-se em troca de passagem segura para Paris. Quando os Armagnacs entraram em Saint-Denis, não perderam tempo, saquearam o abadiado, apoderando-se de relíquias e riquezas que, em poucas horas, foram convertidas em pagamento para as tropas atrasadas. Mas seus olhos já miravam além. Enquanto planejavam cruzar o Sena, seu próximo alvo revelou-se, a ponte fortificada de Saint-Cloud, a oeste de Paris, guardada por uma cidadela de pedra, cercada por um fosso e protegida por 2 pontes levadiças. Um ataque frontal seria suicídio. Na madrugada de 13 de outubro, 300 homens cruzaram o rio em jangadas, escalaram as muralhas com cordas e, em silêncio, baixaram uma das pontes. A armadilha estava armada. A guarnição, pegada completamente de surpresa, nem sequer teve tempo de reagir. Enquanto o comandante da fortaleza ainda se debatia entre o sono e a realidade, homens armados irromperam em seu quarto, espadas em riche. A queda da ponte de Saint-Cloud não foi apenas um golpe tático, foi um estrangulamento estratégico. Os Armagnacs agora dominavam a margem esquerda do Sena, cortando a principal artéria que alimentava Paris. Em questão de horas, as tropas bretãs e gascãs jorraram pela passagem conquistada, espalhando-se como uma praga pelos subúrbios ao sul da cidade. Igrejas foram saqueadas, celeiros esvaziados, casas reduzidas a escombros. O outono de 1411 trouxe consigo os primeiros geadas, e com elas, o espectro da fome. Dentro dos muros de Paris, o desespero crescia como uma epidemia. Lenha escasseava, os estoques de comida minguavam, e o povo, faminto e furioso, buscava culpados. O conde de Saint-Pol, conhecido por sua cautela excessiva, tornou-se o alvo predileto das maldições. Para acalmar os ânimos, ele autorizou algumas sortidas, todas mal planejadas, todas desastrosas. A cada fracasso, a raiva da plebe se voltava contra novos bodes expiatórios.
O palácio do Duque de Belry, acusado de simpatias secretas pelos Armagnacs, foi invadido e saqueado. Seus servos, reconhecidos nas ruas, eram insultados, espancados, jogados na lama. A cidade, outrora orgulhosa, agora tremia à beira do caos. Desesperados, Saint-Paul e Angerand de Bournonville despacharam mensagem após mensagem a João sem medo, suplicando por socorro. O duque já estava a caminho. Com cerca de 5.000 homens de armas e quase 3,8 mil arqueiros, um exército menor que o de setembro, mas forjado na disciplina, ele avançava sem o peso da artilharia pesada ou da infantaria lenta. Entre suas fileiras, uma força letal, os ingleses do Conde de Arundel, que compunham 1/10 dos homens de armas e mais da metade dos arqueiros. Quando as tropas burgúndias cruzaram os portões de Paris na madrugada de 23 de outubro, os parisienses as receberam com desconfiança. Afinal, ali estavam os odiados ingleses, cujos uniformes e língua estrangeira só aumentavam a hostilidade de uma população já exausta. Mas João sem medo não era homem de perder tempo com diplomacia. No dia seguinte, Angerand de Bournonville liderou um ataque relâmpago contra o acampamento Armagnac em Montmartre. Os bretões, pegos de surpresa, recuaram em debandada, deixando para trás mortos e feridos, enquanto os sobreviventes se atiravam para trás das muralhas de Saint-Denis. Nos dias que se seguiram, os esquadrões ingleses espalharam-se pelo Île-de-France como lobos famintos. Patrulhas de forrageadores eram emboscadas, rotas de suprimentos, sabotadas. Cada golpe enfraquecia um pouco mais o cerco Armagnac, mas João sem medo já mirava mais alto, ele queria de volta Saint-Cloud. E não apenas recuperá-la, queria esmagar seus inimigos de uma vez por todas. Desde que tomaram a cidadela, os Armagnacs haviam se entrincheirado. Além da ponte de pedra original, ergueram uma segunda, de madeira, reforçada com estacas e barricadas de barris cheios de pedras. Dentro das muralhas, 1,5 mil homens aguardavam, confiantes em suas defesas. Mas João sem medo não era homem de recuar diante de muralhas. Na noite de 9 de novembro, sob o manto da escuridão, seu exército saiu pelos portões sul de Paris. Ao amanhecer, já cercavam Saint-Cloud. O plano inicial era simples: queimar a ponte de madeira. Barcos carregados de material inflamável foram lançados contra as estruturas, mas os defensores agiram rápido. As chamas foram sufocadas antes que causassem dano real. Sem alternativa, restava o assalto frontal. João dividiu suas forças, uma parte atacaria a ponte, enquanto o grosso do exército se lançaria contra as barricadas em 3 ondas coordenadas. Os parisienses, postados nas colinas atrás da cidade, ergueram seus trebuchets. Ao primeiro raiar do sol, o som das trompas ecoou como um veredicto. Os Armagnacs resistiram com ferocidade, mas o peso dos números os esmagava. Os burgúndios romperam as barricadas, empurrando os inimigos para as ruas estreitas, onde a carnificina se tornou íntima, brutal. A cavalaria de reserva Armagnac, estacionada à beira do rio, poderia ter virado o jogo não fosse pelos arqueiros ingleses de Arundel. Subindo aos telhados das casas vizinhas, eles transformaram as ruas em um campo de tiro. Flechas cortavam o ar, derrubando cavalos e cavaleiros, dissolvendo a última esperança de contra-ataque. A batalha por Saint-Cloud não foi um combate. Foi um abate. E nas guerras civis, onde cada lado vê no outro não um inimigo, mas um traidor, não há espaço para clemência. Os Armagnacs e burgúndios não faziam prisioneiros, exceto os ingleses, que, ironicamente, foram os únicos a mostrar alguma piedade naquele dia. Entre os mortos, uma proporção alarmante de nobres, homens que, em qualquer outra guerra, teriam sido poupados para resgate. 600 corpos jaziam nas ruas antes que as defesas ruíssem. Os sobreviventes correndo em direção à cidadela encontraram as portas fechadas. Os que chegaram primeiro ergueram a ponte levadiça, condenando os que vinham atrás. Do outro lado do Sena, a ponte de madeira não suportou o peso da multidão em pânico. Madeiras estalaram, corpos despencaram nas águas geladas. Quando o sol passou do zênite, Saint-Cloud estava nas mãos de João sem medo. Seus homens varriam as ruínas em busca dos últimos resistentes, executando-os sem piedade. Na torre da igreja paroquial, um último reduto Armagnac foi tomado à custa de dezenas de vidas. Ao final, cerca de 300 corpos foram arrastados de esconderijos e abatidos. A vitória foi esmagadora. Os líderes Armagnacs, que marchavam com 2.000 homens de armas para socorrer a guarnição,
chegaram tarde demais. Do outro lado do Sena, viram apenas as fileiras triunfantes dos burgúndios, alinhadas como um aviso. Não havia mais o que fazer. Em conselho de guerra, a ordem foi clara: recuar. As perdas eram pesadas demais, o prestígio, abalado. Paris estava salva, por enquanto. Mas a guerra estava longe de terminar. Durante o inverno de 1411 a 12, os Armagnacs se reagruparam, atraindo para seu lado o Duque de Berry e tecendo novas alianças. A temporada de sangue havia apenas começado. Mas os Armagnacs não se contentaram com meras alianças internas. Em um gesto que chocaria a França até a medula, estenderam a mão ao seu inimigo ancestral, o rei da Inglaterra. Henrique IV, sempre atento a oportunidades de expandir seus domínios, respondeu com entusiasmo. Em maio de 1412, um pacto sinistro foi selado. Em troca de porções da Aquitânia, os ingleses enviariam a Carlos de Orleans um exército de 4.000 homens, uma força capaz de inclinar a balança da guerra. Mas o Duque da Borgonha, com sua rede de espiões afiada como lâminas, soube do acordo antes que a tinta secasse. Jean, sem medo, não perdeu tempo. Brandiu o documento como prova definitiva da traição Armagnac, pintando seus rivais não como adversários políticos, mas como vendilhões da pátria. Ironias do destino: enquanto acusava os outros de colaboração com o inimigo, as próprias fileiras borgonhesas abrigavam contingentes ingleses sob o comando do Conde de Arundel. Mas hipocrisia nunca foi obstáculo para a ambição. A campanha de 1412 explodiu como um incêndio em múltiplas frentes, da Normandia à Gasconha. Em abril, os capitães borgonheses esmagaram os Armagnacs nas proximidades de Lyon, na Batalha de Villefranche, onde o solo ficou marcado pelo sangue dos derrotados. Simultaneamente, as tropas de Angers de Bournonville invadiram Poitou e, em um combate acirrado perto de Montfaucon, dizimaram um dos destacamentos do Duque de Berry. A terceira vitória borgonhesa veio em Alençon, onde 400 Armagnacs foram abatidos sem piedade em Saint-Rémy. Até que, em junho, o golpe final, o exército de Jean sem medo marchou sobre Orléans e Berry, o coração do poder Armagnac. As terras ao redor de Orléans foram saqueadas, a Loira foi atravessada à força, e Bourges, a joia do Duque de Berry, tornou-se alvo de um bombardeio implacável. Os canhões rugiam dia e noite, reduzindo bairros inteiros a escombros. Porém, mesmo entre seus apoiadores, a crueldade excessiva começou a gerar desconforto. A resistência inesperada dos sitiados e o cansaço das tropas forçaram Jean a levantar o cerco. Exaustos, os dois lados assinaram uma trégua frágil, mas todos sabiam, era apenas o intervalo antes do próximo round. A vitória militar, no entanto, revelou-se um veneno para Borgonha. Os cofres de Jean estavam vazios, e o povo francês, até mesmo em Paris, sua fortaleza política, começava a virar as costas ao duque. A gota d'água veio em 27 de abril, os parisienses, esmagados por impostos e pela fome, explodiram em revolta. As ruas da capital transformaram-se em um campo de batalha, onde a fúria popular não poupou nem aliados de Jean. Seus homens, antes temidos, agora eram vistos como algozes. O duque perdeu o controle da situação e, humilhado, foi obrigado a abandonar Paris. Pela primeira vez desde o início da Guerra Civil, a cidade caiu nas mãos dos Armagnacs. Mas a vingança não demoraria. Em 1414, os Armagnacs lançaram uma ofensiva arrasadora. Reunindo um exército imponente em Saint-Denis e invocando a presença simbólica do rei, um fantasma pálido em meio ao caos, avançaram sobre a Picardia. Compiègne resistiu com unhas e dentes, mas acabou se rendendo. A próxima fortaleza, Soissons, tornou-se um símbolo de desafio. Sob o comando de Antoine de Bournonville, suas muralhas ruínas foram defendidas com uma ferocidade que surpreendeu até os veteranos. Por semanas, os Armagnacs bateram à porta da cidade, até que, em 21 de maio, a sede de sangue falou mais alto. Atacando por 5 frentes simultâneas, invadiram Soissons e desataram um banho de sangue. 12 centenas de cidadãos foram massacrados, igrejas saqueadas, e o próprio Angers de Bournonville, capturado, foi condenado à forca. Diante do carrasco, porém, o borgonhês pediu um último cálice de vinho e o ergueu em um brinde macabro, pelo Duque da Borgonha, e pela morte de todos os seus inimigos. A guerra, cada vez mais absurda, devorava não apenas vidas, mas o futuro da França. Enquanto os príncipes se dilaceravam, as arcas do reino secavam, e a nação cambaleava à beira do colapso.
cegos pelo ódio, nenhum deles percebeu que se avizinhava além do Canal da Mancha. Um novo rei inglês, Henrique V, afiava suas espadas e preparava-se para reacender as chamas da Guerra dos 100 Anos. A próxima vez que os exércitos se encontrassem, seria em Azincourt e o destino da França estaria em jogo como nunca antes.